Glória a Deus. Salmos 42 é a nossa reflexão para hoje. A alma anela por servir a Deus no seu templo. E hoje nós somos o templo do Espírito de Deus, onde Deus habita em nosso ser. E o Salmo está escrito assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com a ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Graças te damos, Senhor dos céus, da terra, que tens ocultado as coisas dos sábios, dos instruídos, mas tem revelado aos pequeninos. E quando nós diminuímos humildemente aos teus pés, Senhor, clamamos a ti dia e noite, sem cessar. Quando nossos inimigos, nossos adversários se levantam, Pai, para impor circunstâncias, adversidades, críticas horríveis, tremendas, para aqueles que te servem, o nosso peito se enche, dolorido, mas o nosso coração transborda da confiança que temos em ti. Por que te abates, ó minha alma? O salmista expressava. Nós podemos também ter a mesma expressão nos momentos de angústia difíceis, de dores que passamos nesta vida. Porque a nossa alma realmente ela se abate com as injustiças, com as incompetências, com as ações dos nossos inimigos, que são, antes de ser nossos inimigos, primeiramente são inimigos de Deus. E muitos se levantam contra os escolhidos de Deus para criticar, comparando o Senhor da glória como um ser humano qualquer, pecador, me comparando como Deus, me julgando como se eu fosse perfeito, como se fossem todos perfeitos. E a perfeição só existe em Cristo Jesus. Ele é a salvação. Ele que deve ser honrado. Embora sejamos falhos, pecadores, imorais, mortais, Ele é o Rei da glória, o Senhor e Salvador do mundo, que deu ao homem a oportunidade
de voltar-se para Deus Pai e assim o adorar na beleza da sua santidade como Ele é. Então, antes de criticarmos, antes de falar das falhas de alguém como ser humano, devemos analisar a nós mesmos e nos colocar na posição de quem estamos servindo. Para quem estamos servindo. Por que estamos de tal maneira que desagrada a Deus? Com o coração corrompido, aonde o certo se torna errado e o errado se torna certo. Isso faz parte da corrupção do homem. Mas aqueles que temem ao Senhor, que anela por servir a Deus no seu templo, nós somos o templo de Deus, nós temos a confiança. Mesmo quando nós dizemos, por que te abate, ó minha alma? Por que se desespera dentro de mim? Espera em Deus, pois Ele é a nossa confiança. Ele é a nossa sustentação. Um abismo chama outro abismo, há ruídos das catadupas. Então devemos manter a nossa fé em ação. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, devemos ter convicção que Deus está conosco. Se nós estivermos certos, iremos ter a resposta das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Basta esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor, diz o salmista. E quando nós esperamos com paciência no Senhor, temos a convicção que Ele ouve o nosso clamor e responde às nossas súplicas. A súplica é diferente de um clamor. A súplica é aquela que está dentro da nossa alma, que muitas vezes nós sentimos a alma abatida, mas não gememos, não clamamos, não gritamos. Já o clamor é quando nós expressamos com palavra as nossas dores. Porque estás abatido, a minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista deixa bem claro, a resposta de Deus vem na altura certa, no momento exato, para que nós possamos o adorar. Confia no Senhor. Ele é o único que pode mudar as circunstâncias da vida. Pai, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, que tu nos concede através do teu Filho amado Jesus Cristo. E na direção do teu Espírito Santo, de termos ousadia, de adentrar na tua presença, no teu trono, mesmo vivendo nessa terra, ligarmos nosso coração, nossos pensamentos a ti e saber que tu nos ouve. E tu se inclina para ouvir o nosso clamor. Mesmo quando não temos palavras, Senhor, tu és aquele que nos sonda e nos conhece. E antes que chegue uma palavra em nossos lábios, tu sabe tudo o que iremos pronunciar. Pai, tu conheces o meu viver, porque o meu viver tem o teu projeto, tem a tua vontade, tem o teu querer. Porque assim eu entrego a minha vida em tuas mãos. E por confiar em ti, não temerei o mal que se levanta, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado têm me consolado. Tu tens preparado uma mesa diante dos meus inimigos. Tu tens ungido, Senhor, a minha cabeça com o teu óleo. E eu tenho transbordado. Embora muitos critiquem, não vejam porque não compreendem. Quem está nas trevas não compreende quem está na luz. E não pode compreender porque são trevas. Mas tu és um Deus que pode mudar o quadro e a situação daqueles que te buscam e que te amam. Pai, em nome de Jesus Cristo, na direção do teu Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado. Cuida de mim. Guarda a minha alma, que não esteja perturbada diante das circunstâncias dos meus inimigos, que são teus inimigos. Porque os teus inimigos são também meus inimigos. Os nossos adversários, Pai, não prevalecerão, porque tu és soberano. Acima de tudo, tu és o Senhor da glória. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e te guarde. E que você possa compartilhar essa mensagem para outras vidas, alcançar e ter esperança. Amém. Glória a Deus.
Nós somos no ministério, o princípio é temer.